Olá, boa noite a todos sejam bem-vindos. Eu me chamo Alessandro, eu sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho e hoje iremos estar mais uma vez presentes aqui, palestrando junto com vocês, repassando um pouco mais de conhecimento através dos ensinamentos evangélicos, com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão, né? Vão chegando, vão se sentando na sua poltrona, na sua cadeira, né? Vamos receber Jesus no nosso lar com muito amor, com muito carinho, muita compaixão, né? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez boa noite, e assim a gente vai aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do Cristo. Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Boa noite, Lucy, seja bem-vinda, né? Vamos chegando. Não se esqueçam de pegar a água para ser fluidificada, água para o seu ente querido, para um ente que esteja enfermo, para o seu pet. E após a nossa palestra, a gente vai receber um passe coletivo, feito pela espiritualidade, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Perdão. Boa noite, querido Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, Adailto, seja bem-vindo. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Em relação às vibrações, peço humildemente que coloque separados os encarnados e os desencarnados, para a gente separar aqui na nossa lista, né, para as vibrações. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. E assim a gente vai auxiliando o próximo com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Certo? Vamos para os recadinhos da semana, né? Hoje está tendo a palestra presencial na Casa do Caminho. A palestra se inicia às 20 horas, vai até às 21. Para estar presente na palestra, precisa agendar via WhatsApp, via telefone fixo ou também através do bazar, quem puder ir presencialmente lá na casa, no bazar, ou pelo site mesmo da Casa do Caminho e também pelo Facebook, certo? Então vamos lá para os recadinhos. Quem quiser marcar pelo telefone fixo, né, da Casa do Caminho, o telefone é 11 5845 2802. Via WhatsApp, né, é o 11 919, né, 8463 2650. Então a gente está tendo palestra durante as quintas-feiras, né, das 20 às 21. Aos domingos também temos as palestras no período da manhã, que seria das 9 às 10 e às 11 horas, são os 3 horários. Para estar comparecendo, não pode estar com sintoma de resfriado, gripe, coriza, tosse. Quem puder comparecer tem que estar utilizando a máscara, vai ter higienização com álcool e gel, aferição da temperatura na entrada. O salão comporta 25 pessoas, separadas conforme a OMS solicita, né, com espaçamento. Todos com máscara, todos seguro, e assim a gente vai informando vocês, né, os procedimentos tudo corretamente. Às terças-feiras também abrimos a casa novamente, né, iniciou essa semana no dia 6, na próxima semana também estaremos abertos, então novamente para comparecer tem que estar utilizando a máscara, vai ter aferição da temperatura, vai ter higienização com álcool em gel, a capacidade continua com 25 pessoas e também não pode estar com nenhum sintomas de gripe, resfriado, tosse ou coriza, certo? O que mais? E a sessão também das terças-feiras são das 20 às 21 horas, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite mais pro pessoal aqui.
Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Boa noite, querido Décio, seja bem-vindo. Quem mais? Boa noite, Manuel, querido amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Marilene, seja bem-vinda. Quem mais? Isso aí, tá? É isso. A gente, mais umas informações antes da gente começar. Como que mantemos a casa? Através das doações, né? Que seria utensílios, roupas, brinquedos, livros, equipamentos eletrônicos e alimentos, né? Na parte dos alimentos, a gente auxilia algumas famílias, né, necessitadas. Assim, com as doações de alimentos de vocês, a gente consegue montar uma cesta básica e auxiliar essas famílias necessitadas, com muito amor, com muito carinho, né? E como mantemos isso? Através das vendas do bazar no momento, né? A única possibilidade que temos de levantar a parte financeira, quando a gente recebe a doação de vocês, a gente separa, higieniza e coloca à venda com um preço justo, né? E assim a gente consegue manter o aluguel, a conta de luz, a conta de água, e assim também a gente consegue continuar auxiliando mais pessoas ainda, certo? Deixa eu lembrar mais um pouquinho de algumas informações, que são muitas, né? E é isso. Lembrando novamente, separação da água para ser fluidificada para você, uma água separada para o seu ente querido, esposa, filho. Se você tiver algum pet, quiser colocar uma água fluidificada para ele também pode, não tem problema nenhum. E os nomes para as vibrações tem que ser separado entre os encarnados e os desencarnados, porque são listas diferentes, né? Isso auxilia bastante. Não se esqueçam de estar num lugar confortável, né? Para assim receber o auxílio com muito amor e com muito carinho, certo? Novamente, relembrando que temos as palestras terças-feiras, horário das 20h30. Temos as palestras de quinta-feira, às 20 horas até às 21h. Terça também é das 20 às 21 horas. E no domingo as palestras são das 9 às 10 e às 11 horas, né? Também temos o funcionamento do bazar, que é de segunda a sexta-feira, das 13h30 até as 17 horas. E aos sábados, das 10h30 até as 14 horas. Bom, muito boa noite, Ismeia. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Boa noite, John, seja bem-vindo. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. É isso, pessoal. Mais alguns minutinhos a gente dá início à nossa palestra, com muito amor, com muito carinho. Boa noite, Angelina Colombo, seja bem-vinda. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. Vão adentrando, vão se acomodando. Assim a gente vai aprender mais ensinamentos aqui e um pouquinho mais de reflexão através do nosso livro Pão Nosso, né? Essa versão que eu tenho é uma versão de bolso, é bem bacana. As letras são legíveis e a gente consegue compreender. Quem quiser adquirir, a casa também está vendendo esse livro, tá bom? E assim a gente consegue aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E assim a gente também busca a nossa evolução através da nossa reforma íntima, né? Da nossa conduta moral, da nossa conduta intelectual. Essas duas são essenciais para a nossa transformação. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Maria do Carmo. Certo? No meu horário aqui deu 20h30, então nesse momento vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus,
agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo a Jesus pela proteção e pela orientação recebida no nosso dia a dia, agradecendo também e dando muito boa noite a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar, agradecendo aos nossos mentores em particular, aos guardiões, agradecendo aos nossos irmãos e irmãs que vêm buscar um pouquinho de esclarecimento, né? Agradecendo todo esse amparo, todo esse carinho que recebemos na nossa encarnação. E assim humildemente pedimos, Senhor, que estejamos de mentes abertas e corações abertos para receber esses ensinamentos e assim a gente colocar em prática para o nosso desenvolvimento. Que possamos evoluir e seguir na fenda do bem com muito amor, com muita alegria, com muita harmonia e com muita compaixão. E assim, Senhor, damos início na palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Rapidinho, antes de começar, só coloquem, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né, enxergar bem, né, que a internet aí estava dando uns probleminhas, aí só esperam o retorno de vocês, tá bom? Então, lembrando, a gente está no livro Pão Nosso, ó. Essa versão é de bolso. Estamos no capítulo 16, né? Ele se inicia assim: a quem obedeces? Né? Olha que interessante. E no trecho bíblico informa mais ou menos assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, né, uma carta escrita para os Hebreus, no capítulo 5, versículo 9. Quem que está sendo consumado, né, nesse trecho bíblico? Ele está referindo-se ao Jesus, nosso querido mestre, né? Quando ele compreendeu o propósito e a quem ele obedecia, que é o nosso Deus e o nosso Pai, né, e o nosso Mestre também, ele compreendeu que Deus é o caminho e quem ele deve servir é a Deus, quem obedece é a Deus, né? Então é muito interessante esse trecho bíblico, porque quando ele começou na fenda da evolução, ele era como nós, seres humanos, né? Com seus erros, com seus acertos, com as suas imperfeições, com as suas perfeições, com as suas virtudes. E ele foi persistindo nesse caminho correto e na obediência a Deus. E assim ele se tornou o nosso mestre, a nossa âncora, né? O nosso horizonte onde devemos enxergar e onde a gente deve trilhar o caminho para se tornar um Cristo também. Isso vai demorar muitas encarnações, mas a gente não deve perder o ânimo, né? E nem se entristecer em relação a isso. A gente tem que ter bom ânimo e persistir nesse caminho, né? Então, Emmanuel, né, ele explica esse trecho. Então, vamos lá. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Olha que interessante, né? Então, nesse primeiro trecho aqui, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa, né? Então, se você está no caminho correto, né, servindo a Deus e a Jesus, você tá obedecendo a eles, né? E se a gente não obedece eles, a gente está obedecendo alguma coisa, algumas paixões inferiores, algumas imperfeições nossas, né? Olha que interessante. Ninguém permanece sem objetivo. Então, querendo ou não, a gente tem um objetivo claro ou não, né? A gente tem que entender isso.
Porém, a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Então, as nossas rebeldias, né, o nosso orgulho, que nos faz trilhar um caminho incorreto, lá na frente, pelas nossas más escolhas, isso vai servir de ferramenta para o Cristo e para nós, para nossa correção, né? Então, se a gente causou mal lá atrás, ou até mesmo nessa vida, a gente vai ter a oportunidade lá na frente, né, de corrigir, né, de começar a acertar, de começar a pedir desculpa, perdão às pessoas que nos causaram mal, que a gente causou mal também, né? Isso é muito interessante. O homem obedece a toda hora. Então, ele pode obedecer o bem ou o mal. A escolha é nossa, né? Porque a gente possui o famoso livre-arbítrio. Então, a gente tem a nossa própria escolha. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Olha que interessante, né? Se a gente não trilha um caminho correto, a gente, né? O caminho correto que eu digo são o caminho que Deus e Jesus já nos ensinou, né? A gente já tem essa consciência interna, na nossa consciência e subconsciência a gente tem essas informações. Mas por rebeldia nossa, a gente acaba trilhando um caminho incorreto, né? Um caminho impuro, né? Que a gente se apega às coisas materiais, lembrando que as coisas materiais são essenciais para a nossa evolução, o necessário que a gente precisa obter, né, para a nossa elevação, para o nosso desenvolvimento, né? Nada exagerado. E quando a gente não trilha um caminho correto, a gente se perde, né? A gente começa a andar em círculo, em zigue-zague, e a gente acaba se tornando seres humanos infelizes, né? Porque muitas das vezes a gente tem más escolhas, e essas más escolhas geram consequências nada boas, né? Então, a gente fica preso nesse ciclo. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão, que o condena. Lembrando, quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão, que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua própria condição de inferioridade, né? E organizou o cativeiro. Olha que interessante, né? Como eu disse anteriormente, Deus e Jesus já nos trilhou o caminho, mas pelas nossas imperfeições, pela nossa ignorância, né? A gente acaba escolhendo caminhos errados, né? Que vai nos trazer consequências terríveis lá na frente. A gente vai assumir uma responsabilidade muito grande. Mas Deus é justo e soberanamente bom. Ele nos dá a oportunidade todos os dias para a correção das nossas imperfeições, de aceitar o caminho do bem, de transformar a nossa vida em um santuário, né? De correção das nossas imperfeições, de sermos exemplo na terra sobre os ensinamentos do Cristo
Isso nos cria muito mais responsabilidade, nos dá resignação, obediência e faz com que Deus e Jesus haja na nossa vida, né? A gente tem que entregar a nossa vida a Jesus e a Deus com muita alegria, com muito amor, né? E confiar e pedir sempre, através das nossas orações, os caminhos corretos a seguir, né? Pedindo as orientações, que a nossa intuição nos leve ao caminho mais correto, mais digno, né? Que a gente não cause nenhum mal às outras pessoas e nem a nós mesmos. Se a gente não fizer nada disso, pelas nossas imperfeições, pelas nossas experiências desta encarnação e das outras encarnações, a gente vai obedecer às nossas paixões, às nossas naturezas inferiores. E assim a gente não vai evoluir, a gente não vai nos transformar, a gente vai continuar numa vida sem êxito, sem direção, né? Que Deus está nos ofertando todos os dias. Não quero escutar nada dos ensinamentos de Deus, eu mesmo vou fazer minhas próprias escolhas, mas lembrando que as nossas próprias escolhas têm consequências. E essas consequências, muitas delas, não são nada boas. Então, se a gente tem uma oportunidade de estarmos aqui encarnados, vamos agradecer a Deus e a Jesus por isso. Vamos pedir as orientações através das nossas orações, através do estudo evangélico, da doutrina espírita, né, que está sendo a nossa bússola aqui na Terra, que possamos estar em sintonia com a equipe espiritual de luz e assim nos tornarmos exemplos no caminho do Senhor. Certo? A quem obedeces? Olha que desculpa. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Então, a todo instante, a gente tem que estar vigiando a nossa conduta, o nosso pensamento, como foi dito na palestra de terça-feira, né? A gente tem que observar qual é a nossa ação em cima das reações que estão à nossa volta. Qual a conduta correta devemos agir, né? A quem eu estou obedecendo? As minhas paixões inferiores? As naturezas inferiores? Ou os desígnios de Deus e de Jesus, né? Isso faz a gente estar consciente a todo momento. Então, quando a gente começa a aplicar isso no nosso desenvolvimento, a gente a gente se torna um observador, né? E a gente busca o desenvolvimento a todo instante. A gente para, essa decisão que eu vou tomar vai prejudicar alguém? Vai beneficiar alguém? Sim ou não? Né? Se for sim, siga. Se for beneficiar alguém, siga. Se for te beneficiar uma coisa boa e justa, siga. Caso contrário, pare e repense novamente. Peça a orientação a Deus através das suas orações, confie na sua intuição e siga o caminho correto. Se a gente não fizer isso, a gente vai fazer escolhas erradas, escolhas antigas, que vai fazer com que a gente gire num círculo vicioso sem fim, né? E a gente acaba se tornando escravo. Não é isso que Jesus e Deus nos oferta todos os dias. Eles nos ofertam a libertação, né, dessa prisão inferior que nós mesmos causamos no passado e estamos causando hoje. Então, vamos pedir as orientações devidas ao nosso querido Mestre. A quem obedeces? Ou bem ou mal, né? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Então, como foi dito, a quem obedece? Você quer obedecer a Deus? Então, você tem que buscar servir a Ele, ser testemunha, né,
um exemplo vivo na Terra e mostrar às outras pessoas, através dos seus exemplos, o quanto Deus é maravilhoso na sua vida, o quanto Ele te ensinou a corrigir as suas imperfeições, a tornar essas imperfeições em virtudes, né? Caso contrário, se a gente escolher obedecer o mal, né, às paixões inferiores, a gente vai colher aquilo que a gente está plantando, né, através das nossas más escolhas. Lembrando, no finalzinho diz assim: é justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, né, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Olha que interessante. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus e que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então a gente tem que refletir sempre, constantemente. A gente tem que parar, buscar consciência da nossa vida, buscar o controle da nossa própria vida e direcionar o caminho correto. Lembrando, isso que eu vou fazer a outra pessoa vai prejudicá-la? Então não vou fazer. Se eu puder auxiliá-la, maravilha. Se isso vai me fazer bem, maravilha. Se isso faz bem a Deus e a Jesus, vamos seguir o caminho correto, né? Então, para isso, vai pedir persistência, né? Constância, vai pedir reforma íntima, que é uma coisa dificílimo, mas é possível fazer aos poucos, não precisa ter pressa, faz no seu tempo, mas faz com obediência, faz com resignação, busca as orientações corretas através dos estudos evangélicos, através do espiritismo, através das suas orações, que as coisas vão se ajeitar, né? Tem aquele ditado: você quer entrar na porta estreita, né? A porta estreita, lembrando, que é o caminho, que é o caminho de Deus, ou na porta larga, que é a porta do mundo, né? Também é uma coisa muito interessante. A gente pode viver no mundo, mas não pertencer a ele, né? E isso dá trabalho. A gente tem que buscar a nossa correção das nossas imperfeições a todo instante. A gente tem que olhar para os nossos pensamentos, se isso que eu estou pensando é construtivo ou destrutivo. É uma coisa que destrói. O que você está alimentando nos seus pensamentos? O que você está alimentando no seu coração? Né? O que você está alimentando as pessoas que estão à sua volta? Tudo isso faz a gente refletir. Tudo isso faz com que a gente pare e tome consciência. E a gente, sendo consciente, a gente está agindo para a transformação de nós mesmos, principalmente, e a transformação das pessoas que estão à nossa volta. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas aprendem através dos nossos exemplos, né? Então, por isso que a gente tem que persistir nesse caminho. É difícil, não é fácil. Caminhar em direção a Cristo e a Deus não é fácil, mas garantindo lá na frente, lá no nosso no plano espiritual, nas outras encarnações, a possibilidade de estar muito melhor do que estamos agora, né? Então, vamos agarrar essa oportunidade que Deus e Jesus nos dá todos os dias. Acordou? Está bem, com saúde? Agradeça. O que eu posso fazer de melhor hoje? Quais imperfeições eu posso corrigir hoje? Né? E assim você vai vivendo um dia de cada vez. Você tem que viver o presente para receber o futuro. Então, nossa conduta de hoje vai influenciar o nosso futuro.
O que já passou, deixa lá atrás, né? O que você tem que fazer é a correção a partir de hoje para se tornar uma nova pessoa, um novo ser humano e obedecer com resignação, com muito amor e muito carinho a Cristo, né? O nosso querido Mestre, e a Deus, nosso Pai também, que é nosso Mestre e que nos dá essa oportunidade todos os dias. Certo? Espero ter explicado direitinho para vocês, né? Esses ensinamentos. Nesse momento agora a gente vai se preparar para receber o passe, né, da equipe espiritual. Lembrando de deixar separadinho a nossa água para ser frutificada. Após o passe, vamos emendar as nossas vibrações para doar todo o nosso sentimento mais puro, mais feliz que existe dentro de nós, que está adormecido, e a gente pode acordar eles através dessas vibrações, né? A gente pode doar e depois a gente faz a prece de encerramento, tá bom? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar o nosso querido Mestre Jesus na nossa frente. Ele de braços abertos, nos chamando com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão, nos ofertando um abraço. E nesse abraço do nosso querido Mestre Jesus, recebendo toda a limpeza do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, retirando as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Limpando os nossos pensamentos, retirando todos os pensamentos desorganizados, os pensamentos ruins, e assim a gente vai se sentindo mais leve, mais feliz. Nosso querido Mestre vai falando aos nossos corações que vai sendo retirado todo o ódio, toda a amargura, todo o rancor, todo o sentimento destruído. E assim a gente vai ficando mais leve. O nosso querido Mestre Jesus vai depositando no nosso corpo todo o bálsamo, toda a felicidade, todo o amor, todo o carinho e toda a compaixão. Ao nosso corpo espiritual, nosso querido Mestre Jesus vai organizando centros de força, vai equilibrando os nossos pensamentos e organizando e fazendo com que o nosso coração, que existe os sentimentos mais puros, o amor, a paz, a alegria, a fé, a esperança, a harmonia e dentre outras virtudes que estão guardados dentro do nosso coração. Vai fazendo com que esse sentimento transborde e a gente vai sentindo com muita alegria e com muito amor. E assim, nosso querido Mestre Jesus se despede de nós. A gente agradece por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a compaixão, e assim estamos renovados. Agradecemos também a equipe espiritual, que já fluidificou nossa água, colocou os remedinhos necessários para que possamos tomar com muita alegria, com muito amor. E nesse momento, satisfeitos e alegres, vamos abrir os nossos corações, vamos abrir os nossos pensamentos, emitindo com muito amor e muita paz ao nosso querido planeta Terra todo esse sentimento de alegria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, recebam a nossa resignação e a nossa paciência. A todos os dirigentes de seus países, recebam com muita alegria a nossa sabedoria e a nossa resignação. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a nossa paz e a nossa fé. Aos nossos queridos irmãos que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação, nos orfanatos, recebam a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa harmonia.
e os nossos irmãos que se encontram na rua recebam a nossa alegria e a nossa harmonia. E assim a todos os diretores religiosos recebam a nossa resignação e a nossa sabedoria para conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, se for permitido, vibrar por nós mesmos, Senhor. Pedimos com muita alegria que transborde dos nossos corações muito amor, muita paz, muita alegria, muita compaixão, irradiando todo o nosso lar, todo o canto da nossa casa, os pisos, as paredes, os tetos, fluidificando as águas, tocando corações dos nossos entes queridos e assim deixando a presença do nosso querido Mestre Jesus com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão. E assim, Senhor, agradecemos a oportunidade pelas vibrações e damos por encerrado, através da prece final, a oportunidade pelo desenvolvimento através do estudo. Agradecemos com muito amor, com muita alegria, a equipe espiritual de luz, aos guardiões, aos mentores. Agradecemos a oportunidade de renovação dos nossos pensamentos. E assim, Senhor, que possamos estar aqui no próximo domingo, na próxima palestra, com muito amor e com muita alegria, para adquirir um pouco mais dos seus ensinamentos e assim aplicar no nosso dia a dia para o nosso desenvolvimento. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Fazer as vibrações. Assim a gente religa os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Fazemos a nossa renovação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa conduta aqui na Terra. E assim a gente vai evoluindo, vai fazendo a nossa reforma íntima. Nunca vamos perder a oportunidade que Deus nos dá todos os dias para essa transformação. E caso sentimos perdidos, que possamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração simples e verdadeira, pedindo auxílio ao nosso querido Mestre, com muito amor e muito carinho. Agradeço a oportunidade de todos, né? Agradeço com muita alegria que possamos estar aqui no próximo domingo, através dos estudos evangélicos, para nosso aperfeiçoamento, tá bom? Vou dar mais uma boa noite aqui pro pessoal e assim eu já encerro. Deixa eu ver onde que parou. Espera só um instante. Aqui. Elza, boa noite, seja bem-vinda. Ivonete, seja bem-vinda. Vânia, seja bem-vinda, boa noite. Iraci, seja bem-vinda. Terezinha Nunes, seja bem-vinda. Tânia Regina, seja bem-vinda. Quem mais? Espera só um instante. Pessoal mandando as vibrações, com muita alegria, com muito amor. Sueli, seja bem-vinda. Agradeço a oportunidade. José, seja bem-vindo. Airan, gratidão. Esther, mandando seus emojis. Denise, agradecendo, gratidão. Natália, mandando seus emojis de amor e carinho. Maria, mandando seus emojis. Rita, agradecendo. Juliana, agradecendo, gratidão. Maria do Carmo, agradecendo. Elza, agradecendo. Boa noite, Kátia, agradecendo também. E assim, agradecer mais uma vez a oportunidade do Evangelho, que possamos estar aqui na próxima semana com muito amor e com muita alegria. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!